Gente, na parte 4 dos exercícios, aqui já na página 159, ah, embora seja uma parte que vem depois de receptor, na verdade vocês vão perceber que já vai meio que misturar tudo. Gerador, receptor, a gente vai usar aquela lei de Ohm maior para circuitos inteiros, tá? Então, é basicamente a loucura. A loucura. Então, vamos lá. Questão 1. Ele deu aqui 5 figuras e pede para que a gente classifique os dispositivos representados, dizendo se eles são geradores, resistores ou receptores. Calcule também a tensão elétrica entre os polos. Então, vamos primeiro dar nome. Vamos lá. Item A, gerador. Gerador. Por que, Dan? Porque a corrente está saindo do polo positivo, ó, e entrando no negativo. No item B, receptor. Item C, resistor. Item E, D, aliás, receptor. Tá vendo? Ó? Olha a corrente. Olha a corrente, ó. A corrente entra pelo positivo e sai pelo negativo. Então, isso aqui é um receptor. Receptor. Tá? E no item E, gerador. Bom, para gerador, a tensão que eu calculo se chama o útil. Útil para gerador. E aqui também, ó. Útil. A tensão que ele fornece. Para o receptor, é o dissipada, porque ele vai esquentar. Aliás, para o resistor, perdão. Para o resistor. Para o resistor é o dissipada. Ele vai consumir uma tensão na forma de calor. E para o receptor é o recebida. Aqui o recebido e o recebido. Tá bom? E aí é só aplicar a fórmula, tá, gente? Item A, o útil igual a E menos Ri. Então, o útil igual a E6 menos R vezes I. 4 volts. B. Para o receptor, U recebida igual a E' mais R'I. O recebido igual a 6 mais 1 vezes 2, que dá 8 volts. Percebam o seguinte, né? Ó, fazendo aqui uma retomada do conceito. O gerador, quando você olha para essa figura aqui, ó, e ela é um gerador, essa daqui é a tensão gerada. A tensão gerada é 6. A tensão que ele manda para o circuito é a gerada menos a dissipada, ó, dá 4 volts. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? O gerador, ele manda para o circuito uma tensão menor do que ele produz, porque uma parte fica dissipada. Já no receptor, o que é esse 6 volts? É a tensão que ele precisa para funcionar. Essa tensão é a tensão que ele precisa para funcionar. Só que para ele funcionar, ele precisa receber
uma tensão maior, porque uma parte ele vai dissipar. Então, na fórmula do receptor, ó, U igual a tensão que ele usa mais a que ele dissipa. Então, somando as duas aqui dá 8 volts. Então, quer dizer, para ele funcionar com 6 volts, ele precisa receber 8. Tá bem? No resistor, como é que eu calculo a tensão no resistor? URI. Igual a R, que aqui é 10, né? Vezes I, que é 2. 20 volts. 20 volts. Tá? E aí as outras duas repetições, né? De receptor, o recebido, igual, nesse caso o Elinha vale 12, 12, mais R' vezes I, 14. Então ele recebe 14 e utiliza 12. Tá? E o item E, o útil, de novo um gerador, né? Igual a E menos RI, 10 volts. Tá bom? Beleza? Pode tirar print. Não, peraí, volta lá rapidão, que eu não tirei print. Perdão. Pode, pode ir agora. Ótimo. Obrigada. Questão 2. A tensão nos terminais de um receptor varia com a corrente, conforme o gráfico a seguir. Bem parecido com aquele exercício da primeira parte da aula, né? Só que lá era gerador. Ele quer saber qual é o valor da força contra-eletromotriz e qual é o valor da resistência interna dele. Bom, vamos lembrar aqui, vai. O receptor e aqui ele tem uma linha que é a força contra-eletromotriz. Força contra-eletromotriz. Que é, a gente pode entender como sendo a tensão de funcionamento dele. A tensão de funcionamento. Que é quantos volts ele precisa para funcionar. A corrente vai entrar pelo polo positivo. Como ele tem uma resistência interna, ele vai ter que receber uma tensão que é igual ao que ele usa mais o que ele dissipa. O que ele dissipa. Tudo bem? Bom, gente, a gente vai fazer que nem o outro. Por exemplo, aqui ele mostra que quando a corrente que passa lá dentro é 2 amperes, ele está recebendo uma tensão de 22. Tá vendo esse U aqui, ó, que está no eixo Y? Esse U é o U recebido. Então, quando a corrente é 2, ele recebe 22. Quando a corrente é 5, ele está recebendo 25. Então, eu jogo na fórmula, ó. 22 igual a E' mais R' vezes I.
Vai ficar 2 vezes R', tá bem? E pelo segundo ponto do gráfico, 25 igual a E' mais 5R'. Isola pelo E', gente, igual a gente fez no outro. Isola pelo E'. Então fica 22 menos 2R'. Tudo bem, ó? Vou passar o 2R' para cá. É igual a 25 menos 5R'. Pronto. Tá? É mais fácil começar achando a resistência interna. Depois que você achar a resistência interna, você substitui uma das duas equações e chega no E'. Então fica, passa o 5 para lá, fica 3R' igual a 3 volts. Veja se faz sentido. Ó. Eu vou passar o 5R' para a esquerda, negativo ele vai virar positivo, e vou passar o 22 para a direita, ele vai ficar negativo. Então R' igual a 1. Tá? Substitui ela em uma das duas equações. Então fica 22. Vou substituir na primeira. Vou substituir na primeira equação. Ó. E' mais 2 vezes 1, que dá 2. Então E' igual a 20 volts. 20 volts. Então eu tenho 20 volts, que é a força contra eletromotriz, que é a tensão de funcionamento dele. E, ó, tá? E a resistência interna dele vale 1 ohm. Então eu tenho a alternativa C. C. Beleza? Podem tirar print. Ok. Olha só que beleza. Observe o circuito. Observei. Observei. A chave pode ocupar as posições 1 ou 2. Então veja. Já vamos desenhar isso aqui porque vai dar problema. Chave na posição 1. Quando a chave está na posição 1, gente, você tem isso aqui, ó. Aqui. Aqui tem um amperímetro. Aí aqui tem uma resistência interna. Não, sei lá, uma resistência, não é uma resistência interna. Aí aqui tem um... Aqui. Nossa, ficou bem feio, peraí. É isso aqui, ó. Tá bom? 6 volts. Aqui vale E. Aqui vale 1. E aqui vale 1. É isso aqui, ó. Quando a chave está na posição 1, gente, toda essa parte aqui, ó, tá desligada. Tá
vendo? Toda essa parte aqui está desligada. A corrente ela vem por aqui, ó. Ela fica fazendo isso, ó. Tá? Ô, gente, dá uma olhada aqui. Isso aí é o quê? Gerador, receptor, gerador, resistor. O que que vocês acham que é isso? Ele fala que nessa situação, o amperímetro marca 6 amperes. 6 amperes. Aí. E aí? Isso, isso, isso. Gerador, gerador. Dois geradores. Dois geradores. Eu tenho dois geradores. Ah, Danilo, como você sabe, ó? A corrente ela faz isso, ó. Ó, gerador, gerador. Ela está girando no sentido horário, saindo do polo positivo e entrando no negativo em ambos. Entenderam? Aqui é gerador, gerador. Ele pergunta: qual é a força eletromotriz E do gerador? Depois ele fala assim: passa-se a chave para a posição 2. Então, vamos desenhar. Chave 2. Opa, chave em 2. Ah, não, tem um amperímetro aqui. Qual a nova intensidade da corrente? Aqui ele quer saber a nova corrente. E agora? Então, ó, no primeiro caso, eu tenho gerador, gerador. Gerador, gerador. Segundo caso, aí sim, eu tenho gerador, receptor. Eu tenho gerador, receptor. Como é que eu sei que no caso 2 eu tenho gerador, receptor, gente? Porque os dois polos positivos estão virados um para o outro. Quando a chave estiver na posição 2, a corrente está fazendo isso, ó. Aqui, ó. Tudo bem? Isso aqui. Beleza? Então vamos tentar achar aqui as coisas. Bom, no primeiro caso, gente, ele deu a corrente e quer o E. Então, chave em 1. Vou colocar aqui. Chave em 1. E agora, mano, que fórmula eu vou usar? Como que seria uma fórmula? Deixa eu. Eu vou voltar um pouquinho aqui, peraí. Vocês vão me. Desculpa aqui, peraí, rapidão. Olha aqui, ó.
Aqui eu tenho leis de Ohm para tudo quanto é tipo de situação. Gerador, receptor, gerador, resistor. Como seria uma fórmula gerador, gerador? Como seria uma fórmula gerador, gerador? E aí? Pode falar que eu estou te lendo aqui. Então, estamos chamando aqui no chat. Não estou te ouvindo. Não sei se abriu o microfone. Ah, tá. Mas se eu ligo na chave 2, a corrente sai do positivo e chega no positivo? Exato. Por isso que uma geradora e outra receptor. É exatamente por causa disso. Quando a corrente sai do positivo e entra no positivo do outro, isso indica que um é gerador e o outro é receptor. Tá? Relaxa, tá tudo bem. Então vamos lá. Ó, no primeiro caso é gerador, gerador. Olha a fórmula que eu vou usar, gente. I igual a E mais 6. Não são dois geradores? Então é E mais E sobre R mais R. Eu tenho isso aqui, ó. Então eu tenho um E mais um outro E, que seria esse 6, e tenho duas resistências aqui, tá? Ele não fala no texto se essas resistências são internas, mas não importa. Elas são resistências. Então eu vou usar a lei de Ohm para dois geradores em série. Para dois geradores em série. I igual a E mais E. Aqui seria um gerador, ó, 6 volts. Aqui seria um outro gerador, que eu não sei quanto vale. E eu tenho duas resistências aqui, uma de 1 ohm e outra de 1 ohm. E eu quero achar o E. Então, taca lá. A corrente diz que é 6, né? 6 igual a E mais 6 dividido por 2. Então vai ficar, passo 2 para cá, fica 12 igual a E mais 6. Portanto, o gerador daqui tem 6 volts também. 6 volts. Aí. Então, essa informação ela é importante para a segunda parte do problema. Então, aqui vale 6 volts. Aqui vale 6 volts. Aqui. Ah, esqueci de colocar um aqui, né? Ó. Beleza? Então, a primeira chave na posição 1, não sei se vocês percebem, né, esse tipo de exercício, né, que envolve chave, eles são sempre assim. Chave 1 é um tipo de questão, chave 2 é outro tipo de questão. Então, a primeira situação onde ele coloca a chave na posição 1, ela serviu para que a gente medisse o E desse gerador. Tudo bem? Agora presta atenção aqui, gente. Muita calma nessa hora. Na chave 2, eu tenho um cara aqui com 6 volts e eu tenho outro cara aqui com 6 volts. Quem é o gerador aqui? Quem é o gerador?
É o amarelo? Ué, mas então, responderam aqui, é o de 6 volts, mas os dois têm 6 volts? Por que que é o, aí responderam aqui também, é o amarelo. Por que não o azul? E agora? E agora? Ô, gente, presta atenção aqui. Como pode um gerador de 6 volts, como pode um gerador de 6 volts alimentar um circuito onde um gerador tem 6, mais um resistor e mais um resistor? Na verdade, verdade, para que um deles seja gerador, ele tem que ter um E maior que o outro. Ele tem que ter um E maior que o outro. Como é que eu posso, por exemplo, usar uma coisa de 6 volts para alimentar um circuito inteiro? Porque, veja, o que que acontece? Vamos supor que o amarelo seja o gerador. Então, supondo que o amarelo seja o gerador, ele vai mandar uma corrente, concorda? Tá, aí essa corrente vai passar pelo receptor. Só isso aqui já tem que receber quantos volts? 6 volts, concorda? Aí, essa corrente vai atravessar um resistor de 1 ohm. Aqui você vai ter um U dissipado, não vai? E aí a corrente continua andando. Quando a corrente atravessar esse outro aqui, ó, vai ter um outro U dissipado. Então, com a chave na posição 2, olha a treta. Chave em 2. Com a chave na posição 2, o E do gerador, ele teria que ser igual a 6 mais R vezes I mais R vezes I. Você concorda que essa conta aqui, com certeza absoluta, vai dar maior que 6 volts? Concorda comigo? Vamos de novo. Ó, o E do gerador, o E do gerador, ele tem que ser suficiente para alimentar o receptor mais uma tensão no resistor 1 mais uma tensão no resistor 2. Não esqueçam, gente, que o gerador que nós estamos supondo que seja o amarelo, ele tem que alimentar isso, mais isso, mais isso. Ele tem que alimentar 3 coisas. Então, a tensão que ele tem aqui, ó, ela tem que ser 6 mais a tensão no resistor da direita, que é o URI, aqui, ó, mais a tensão no resistor da esquerda. Concorda comigo? Veja se isso fica claro. Tá, ó, ele está alimentando isto, mais isto, mais isto. Cada vez que a corrente passa em um desses dispositivos, ó,
Ela passou por aqui. Quanto que ela vai deixar de volts aqui? 6. Deixou aqui. Depois ela passa aqui. Quanto que ela vai deixar de volts aqui? Um U dissipado, que é R vezes I, ó. Depois ela vai passar por esse outro resistor. Então, no final das contas, este suposto gerador está alimentando 3 aparelhos. Só que o problema é o seguinte: a tensão que esses 3 aparelhos consomem, os 3 juntos, porque tem uma coisa interessante de você perceber. Você concorda que isso aqui, ó, mais isso aqui, ó, está tudo em série? Está tudo em série. Aí escreveram aqui. Então, os 6 volts em amarelo não está certo? Tá certo. A gente calculou ele anteriormente. A gente calculou ele. Ele vale 6. A gente não errou na conta do amarelo, ou erramos? Confere aí a conta do amarelo. A conta do amarelo tá certa. Então, o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Gente, sabe o que está acontecendo aqui? Esse circuito não está funcionando, anjos. Esse circuito não está funcionando. Quando ele vira a chave para a posição 2, você não tem ninguém que consiga atuar como gerador. É simples. Ah, professor, mas você está supondo que o amarelo é gerador. O amarelo é gerador. Uai, se eu fizer a mesma suposição para o azul, suponha agora que o azul é o gerador. Você vai cair no mesmo problema. A verdade é uma só, gente. Um gerador de 6, ele não consegue alimentar um receptor de 6 e mais 2 resistores. Não tem como. O circuito não está funcionando. Não tem corrente. Não tem ninguém que consiga ter força eletromotriz suficiente para fazer a corrente girar. Ou seja, na chave 2, o circuito não funciona. Portanto, a corrente que o amperímetro marca é 0. Quando você liga alguma coisa num gerador, gente, o que acontece? A tensão que o gerador tem, ela tem que ser maior do que aquilo que você está alimentando. O cara está alimentando... Quer ver? Vamos supor que a corrente fosse 1 ampere. Suponha que a corrente fosse 1 ampere. Faz uma suposição. Faz de conta que a corrente seja 1 ampere. Se a corrente fosse 1 ampere, quanto tinha que ser o E do gerador? Vê se vocês conseguem fazer essa conta de cabeça. Se a corrente fosse 1 ampere, quantos volts o gerador teria que fornecer para o circuito? No mínimo, na verdade, mais 8. No mínimo 8. Por que 8? Porque se a corrente fosse 1 ampere, você ia ter aqui, ó, 6. Só aqui já tem que ser 6, ó. Só aqui já tem que ser 6. Aí, a hora que a corrente passar por aqui, ó, faz URI aqui. Se a corrente passar por aqui, ó, de 1 ampere, esse U seria de 1 volt. De 1 volt. E se a corrente passasse por aqui, ó, mais 1 volt. Então, 6 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui, daria 6 mais 2, exatamente. Entenderam? Então, acontece uma coisa muito interessante. Quando o cara está com a chave aberta,
Por que que existe corrente? Com a chave na posição 1, perdão. Quando o cara está com a chave na posição 1, por que que existe corrente? Porque aí você tem dois geradores funcionando. Na hora que ele põe a chave na posição 2, ele vai obrigar um deles a funcionar como gerador. Essa é a sacada. Tudo bem? Quando ele obriga um a ser gerador e o outro receptor, isso só vai funcionar se um deles tiver um E maior. Ou esse poderia ter um E maior. Então, se esse aqui, ó, tivesse um E maior, ele seria gerador. Se esse E fosse maior, ele seria gerador. Tá? Pensa num trem difícil. Professor, eu acho que eu não ia perceber que não funciona. Eu sei que não. Por isso que eu coloquei esse exercício aqui. Deu para entender, gente? Sabe um outro jeito de você perceber que tem alguma coisa errada? Sabe um outro jeito que tem de você perceber que tem alguma coisa errada? Tenta fazer essa conta aqui, ó. Tá vendo essa conta aqui, ó? E do gerador igual a 6 mais 1i mais 1i. Aqui, ó. Bota 6 aqui. Bota 6 aqui, ó. Quanto dá a corrente se você colocar 6 aqui, gente? Faz a conta para mim aí, no seu caderno. Bota 6 aqui. Quanto vai dar a corrente? Zero. Não está funcionando. Se não tem corrente, não está funcionando. Aqui, ó. Quer ver? Vou apagar aqui. A matemática não mente. Ó. A gente achou 6 lá, né? Então fica 6 igual a 6 mais 2 is igual a zero. Se não tem corrente, não está funcionando. Bem? Bizarro, né? Bizarro. Tira print. Tira print que eu quero apagar e eu quero contar uma história para vocês. Era uma vez um aluno que estudava eletricidade. Esse aluno não existe mais, ele explodiu. Não, sério, vai, tira, já tiraram print? Já, né? Tá. Vocês já ouviram falar de chupeta? Já ouviram falar de chupeta? Chupeta. Chupeta. Só de neném. Não, não é essa chupeta, José. Chupeta é uma coisa que a gente faz na bateria do carro quando a bateria está descarregada. Então imagina o seguinte: imagina que você tem uma bateria, só que é uma bateria de carro. Ô, gente, uma bateria de carro é um gerador, tá? Polo positivo, polo negativo. Tá? A bateria do carro, ela opera normalmente com 12 volts, tá? As baterias de carro que você compra lá na loja, elas operam com 12 volts, tá bem? Então,
Imagina que você vai lá, você vai ligar o carro e a bateria tá e não liga. Então a bateria tá com 1 volt, bateria descarregada. Tá? Aí, o que que os caras fazem? Encosta aqui uma outra bateria de um carro que está funcionando, 12 volts. Bateria normal. Sabe por que que chupeta chama chupeta? Quando o nenê põe uma chupeta na boca, o que que ele faz? Muito bem, ele chupa. Então, o que que uma bateria vai fazer? Vai chupar a energia da outra. Por isso chama chupeta. Uma bateria vai chupar a energia da outra. Só que para fazer a chupeta, essa bateria, ela tem que funcionar como receptor. E a bateria normal vai funcionar como gerador. Como que você garante isso? Você vai pegar, não sei se você já viu alguém fazer chupeta na bateria. Você tem dois cabos. O cabo ele é assim, ó. É um cabo, ele tem aqui um grampo e tem outro grampo aqui, ó. Cabo de chupeta. Então, o que que o cara faz? Ele pega um cabo desse aqui e conecta aqui, positivo com positivo e negativo com negativo. Quando você faz isso, o que que você está fazendo? 12 volts, R1, 1 volt, R'. O que que é isso aqui? Que tipo de circuito é esse? Gerador receptor. Pronto. Você entende por que que uma bateria tem que estar boa e a outra não? Você tem que ter uma das coisas tem que atuar como gerador. Quem é que vai atuar como gerador? Quem tem a maior E. A bateria que está com problema, ela está com uma DDP mais baixa. Então você liga o carro, deixa funcionando. Essa DDP aqui, ó. Opa, perdão. O que que vai acontecer? A corrente, ela vai fazer isso, ó. Entendeu? Essa DDP, ela vai aumentando com o tempo. Você vai recarregando a bateria. Prof, Oi. que tipo de circuito que é? Gerador receptor. Gerador Não tô receptor. entendendo, né? Ai, tá. Porque vai sair do polo positivo de uma e vai entrar no polo positivo da outra. Entendeu? Ó, fizeram uma outra pergunta aqui. Dan, o que aconteceria se eu ligasse os cabos errados? E aí, o que que aconteceria se eu ligasse os cabos errados? Vamos ver?
Vocês acham que tudo é curto, né? Tudo vira curto para vocês. É curto. Exatamente, ó, estão respondendo aqui. Se você ligar os cabos errado, você vai ter um circuito gerador-gerador. Você vai ter um circuito gerador-gerador. Provavelmente você vai queimar o carro. Mas não porque teve curto, não tem nada a ver com curto isso aqui. O que acontece é o seguinte: a corrente vai passar pela bateria como se ela fosse um resistor. Então aqui você teria 12 volts, aqui você teria 1 volt. Você teria um circuito gerador-gerador. Qual é o problema de você ter um circuito gerador-gerador? A corrente é alta. Você pode queimar alguma peça do carro. Tanto é que quando você faz isso, sai faísca. Dá até um estrondo, dá até um estalo. E isso aconteceria se você ligasse, por exemplo, o polo positivo de uma bateria no negativo da outra. Exatamente, por causa da diferença de potencial muito grande. Por causa da diferença de potencial muito grande, a corrente fica alta. E aí, as peças do carro, elas não vão suportar essa corrente alta. Porque, gente, a bateria, quando ela está com problema, ela tem uma diferença de potencial ainda. É que aquela diferença não é suficiente para ligar o carro. Então tem uma voltagenzinha presa lá na bateria do carro, quando ela está descarregada. A bateria não fica completamente descarregada. A não ser que você gire a chave e o motor de arranque nem funciona. Então, se você liga errado os polos, provavelmente vai queimar o circuito interno do carro. Vai queimar farol, vai queimar vidro elétrico, alguma coisa que recebe energia vai queimar, porque você vai dar uma sobrecarga ali. E também você pode tomar um choque, né? Você pode tomar um puta de um choque, tá? Porque a corrente é alta. Então, só que para fazer a chupeta, o que tem que haver? Você tem que ter um deles com maior voltagem do que o outro. Tá? Você deixa isso aqui um tempo ligado, essa DDP aqui vai subir. Quando essa DDP aqui, ó, atingir 12 volts, a corrente para de circular. Quando essa DDP aqui, ó, quando essa voltagem aqui de cima, ela vai subindo, 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 subindo. Quando ela atingir a mesma voltagem da outra bateria, você pode desconectar. Por isso que quando os caras fazem essa ligação, né, de bateria no carro, você tem que deixar um tempo o carro ligado, com as duas baterias conectadas. Tá? Esquece. Já ajudei meu pai a fazer a chupeta no caminhão. Então você deve ter reparado isso. Ele prestou muita atenção na hora de ligar os cabos, né? Isso causa algum problema para o carro normal? Não, não. Sabe por quê, gente? A bateria do carro, como que ela funciona? Quando você liga o carro tem um dispositivo chamado alter dínamo. Dínamo. O que o dínamo faz? Ele aproveita a energia de giro do motor para recarregar a própria bateria. Porque vocês já viram quanto tempo demora uma bateria? Meu, a bateria demora muito tempo. Por quê? Porque quando você está com o carro ligado, a bateria está recarregando. A bateria, ela recarrega. Cada vez que você sai com o carro, vocês nunca aconteceu com vocês? Por exemplo, uma pessoa vai viajar e ela deixa o carro na garagem um tempão. E aí o cara falou: "Ô, dá uma ligada no carro para mim uma vez por semana, por favor." Por quê? Porque quando você liga o carro, a bateria recarrega.
Isso, aí o cara fica acelerando o carro, bem, porque ele vai girando o motor e o motor vai convertendo energia mecânica em elétrica. Chama dínamo. Dínamo. Entendeu? Beleza? Faz sentido isso agora? Ai, gente. Olha lá, tive que ficar acelerando o carro, olha lá. Tive que ficar acelerando o carro. Agora faz sentido, né? É isso que cai no Enem, gente. Não no Enem, né? Nos vestibulares. Você tem que ter essa noção. Se você não tem essa noção, cara, isso tudo vira muito grego, velho. Vira muito grego. Você quer ver um outro exemplo disso aqui, ó? Você quer ver um outro exemplo disso aqui? Celular. Celular. O celular, ele é um gerador, não é? A bateria do celular. Quando você liga o celular na tomada para carregar ele, ele vira receptor. Ele vira receptor. A bateria do celular, ela tem lá uma voltagem. Eu não sei exatamente quantos volts que tem numa bateria de celular. Aí você vai usando, né? O celular, ó, celular. Quando você está usando o celular, ele tem o útil igual a E menos RI. Só que, com o tempo, você está usando, mexendo nos aplicativos, não sei o quê, esse útil vai caindo. Ele vai caindo. Chega uma hora que o útil cai a zero. Pronto, o celular descarregou. O que que você faz? Você taca ele na tomada. Quando o celular está carregando, você tem exatamente isso aqui, ó. Isso aqui seria o celular, ó. Isso aqui seria o celular quando ele está carregando. Isso aqui seria a tomada, por exemplo. Eu não sei se algum de vocês tem em casa, eu tenho aqui em casa um carregador portátil. Sabe aqueles carregador portátil? Que você liga o celular e ele fica carregando no carregador? É a mesma coisa. Aquilo ali é uma chupeta que você faz no celular. Beleza? Pode tirar print aí. Olha lá que beleza. Olha lá que beleza. Questão 4. No circuito esquematizado, com a chave aberta, o amperímetro marca 2 amperes. De novo, chave aberta. Vai pensando aí. Com a chave aberta, que tipo de circuito eu tenho? Ah, não, peraí. Peraí, deixa eu desenhar aqui. Chave aberta. Vinte e quatro volts. Aqui é 3. Aquela parte do meio não está funcionando, hein? Aquela parte do meio não está funcionando. O amperímetro, ele tá aqui, ó. Opa, perdão. Ó, o amperímetro tá... Oxi! Aqui tá o amperímetro, ó. Essa bolotinha é o amperímetro. Vocês estão vendo que o positivo de um tá virado para o positivo da outra?
Então, isso aqui é um circuito gerador, receptor, resistor. Um é gerador, outro é receptor. Ô, gente, diz uma coisa pro tio aqui. A corrente está no sentido horário ou anti-horário? Quem é gerador? 24 é gerador. Por quê? Por que que 24 é o gerador? É verdade, tá? O 24 é o gerador. Não, não é por isso não. A resposta está no texto. A resposta está na terceira linha do texto. Determine o valor de E considerando-o menor que 24. Esse cara é menor que 24. Então, quem manda no circuito é o 24. Quem manda no circuito é o 24. Ele é o gerador. Ele é o gerador. Então, a corrente faz isso, ó. Niu, niu, niu e niu. A corrente está no sentido horário. A corrente está no sentido horário. Tá? Ele fala que a corrente vale 2 amperes. 2 amperes. Tá. Aí depois ele fala, olha, em seguida eu fecho a chave. Calcule a nova corrente. Gente, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, achar esse E, que na verdade é um E', né? É o E'. Isso aqui é o receptor, ó. Receptor. Então eu vou usar a super lei de Ohm. I igual a E menos E' sobre todas as resistências que tem aí. As resistências é tudo igual, né? 3 e 3. Então fica. A corrente vale 2, né? Então 2 igual a 24 menos E' sobre 6. Tudo bem? Passa o 6 multiplicando, vai ficar 12 igual a 24 menos E'. E' vai dar 12. E' vai dar 12. Aí. Agora, o que aconteceu? O maluco fecha a chave. Então, é outra situação. Com a chave fechada, o que eu tenho? Eu tenho o carinha aqui que é 24. Aí ele vai passar por um resistor aqui de 3. Só que agora, gente, a corrente vai dividir, ó. Aqui tem um de 3 e aqui tem um de 6.
Vocês acham que a corrente vai ser maior ou menor? Aqui é 12, hein, ó. Aqui é 12. A corrente vai ser maior ou menor? Menor? Não. Maior. 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 Por quê? Porque a resistência equivalente diminui. Olha só, gente. Pensa comigo aqui, ó. Quando a chave estava aberta, veja, acompanha o laser aqui, ó. Quando a chave estava aberta, qual era a resistência equivalente que eu tinha no circuito aqui, por favor? Ó, qual era a resistência equivalente aqui, ó? 6. Perfeito. Só que agora o que que aconteceu? Quando eu fechei a chave nesse ponto aqui, ó, eu criei aqui, ó, uma associação em paralelo desses dois, ó. Vocês conseguem perceber que esses dois caras estão em paralelo? Ó, esses dois. Por quê? Quando a corrente chegar aqui, ó, ela divide, que é um nó. Exatamente. A corrente vai, a resistência equivalente vai cair para 5. Você continua tendo um circuito gerador, receptor, resistor. Só que agora o REC diminui. O REC diminui. Você vai, ó, estou perguntando aqui, prof, essa fórmula da corrente eu uso para circuito em série ou paralelo, ou qualquer um pode? Qualquer um. Porque o que vai mudar, Anjo, tá aqui, ó. O que vai mudar é essa parte da conta aqui, ó. Tá vendo que no amarelinho estava escrito R mais R? Agora eu vou escrever assim, ó. I igual a E menos E' sobre o REC. É a mesma fórmula. Só que esse REC aqui é série 3 paralelo com os outros dois aqui, ó. Produto pela soma. Isso aqui tem paralelo, ó. Deu para entender? Então, ó, faz essa conta aqui no canto primeiro. Ó, 3. Isso aqui vai dar 2, não é, ó? Isso aqui vai dar 2. 3 mais 2, 5. Olha lá, olha a REC. É, ó, estão fazendo uma pergunta que boa. O I seria menor se tivesse todo mundo em série? Sim. Aí seria menor. Por exemplo, se esse resistor aqui, ó, olha para cá. Quem perguntou isso? Tá vendo esse resistor aqui de 6, ó? Se ele tivesse aqui, ó, imagina esse resistor aqui. Esquece isso aqui, ó. Faz de conta que isso aqui não existe. Taca o resistor de 6 aqui, ó. Aí o I seria menor. Entendeu? Então aqui fica. Qual que é a nova corrente do amperímetro? I igual 24 menos 12 dividido por 5. 12 por 5. 12 por 5 dá 2,4, né? Acho que é isso. Um pouquinho mais alta que a outra. A outra tinha dado 2 ampere, né? Que ele tinha falado. A outra tinha dado 2 ampere. Tá? Beleza? Veja se ficou dúvida. Gente, a sensação é a seguinte, né? Tô começando a entender o negócio.
Tá acabando a eletrodinâmica e fala assim, nossa, acho que eu tô começando a entender esse negócio, né? Eu tô ligado, eu tô ligado. Começa a cair as fichas de uma vez por outra. É normal, é normal. A coisa só vai fazendo sentido quando a gente vai chegando no final. Aí. Tudo bem? Tira print aí.